que essas três cenas têm em comum? Então você se foda os macaquitos! Você já parou pra pensar que pobre não devia ter direito de votar? Voto feminino. Contra. Mulher vota estatisticamente muito mal, principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. À primeira vista, parecem assuntos completamente diferentes, mas existe um ponto em comum entre todas elas. As três colocam em dúvida os direitos ou a dignidade de grupos que, ao longo da história, enfrentaram discriminação, exclusão ou desigualdade. Vivemos um momento de forte polarização política, em que discursos radicais ganham espaço nas redes sociais. E muitas vezes, ideias que pareciam ultrapassadas voltam ao debate como se fossem aceitáveis. No caso do racismo, isso chama ainda mais atenção em um país como o Brasil. Estudos mostram que a grande maioria dos brasileiros possui algum grau de ancestrais africano e indígena. Ainda assim, algumas pessoas insistem em discriminar outras pela cor da pele, como se fossem superiores. É uma contradição que revela como o preconceito pode ser aprendido e reproduzido, independente da própria origem. Depois vem a discussão sobre o voto dos mais pobres. Em um país democrático, o direito ao voto é universal, justamente para que todos os cidadãos possam participar das decisões coletivas. Quando alguém afirma que pobres não deveriam votar, está defendendo que uma parcela significativa da população deixe de ter voz, e isso atinge muito mais gente do que parece. Grande parte dos brasileiros pertence às classes média e baixa, ou seja, dependendo do critério utilizado, quem faz esse discurso pode estar defendendo a retirada dos direitos de milhões de trabalhadores, cerca de 95%, inclusive pessoas que se consideram da classe média. Por fim, existe a ideia de que mulheres não deveriam votar. Hoje isso parece absurdo, mas durante muito tempo foi exatamente essa a realidade. Mulheres precisaram lutar para conquistar direitos básicos como votar, estudar, trabalhar em determinadas profissões e participar da vida pública. No Brasil, elas representam mais da metade da população. Questionar esse direito significa ignorar décadas de mobilização e avanços sociais. Esses três exemplos têm algo em comum. Todos sugerem restringir direitos de grupos numerosos da sociedade. A história mostra que direitos não surgem por acaso. Eles são conquistados ao longo do tempo e podem ser ampliados ou restringidos, dependendo das escolhas que uma sociedade faz. Antes de compartilhar ou apoiar qualquer discurso, vale a pena fazer uma pergunta simples. Essa ideia amplia direitos ou retira direitos de alguém? Porque quando começamos a aceitar que um grupo merece menos direitos do que o outro, abrimos espaço para que amanhã outros grupos também tenham seus direitos questionados. No fim das contas, uma democracia forte depende da capacidade de defender direitos, mesmo quando eles beneficiam pessoas que pensam diferente de nós. E essa reflexão continua atual na frase eternizada pelo grupo As Meninas, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, independente da posição política de cada um. Vale lembrar que sociedades costumam avançar quando ampliam oportunidades e direitos para todos, e não quando restringem a participação de parte da população. Espero ver você na próxima. Valeu, falou e eu fui!